Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos continuar falando de José, isso mesmo. E você vai ver mais uma vez que a bênção de Deus independe das circunstâncias. É isso mesmo. No capítulo 40, depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se com os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e o mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que os servisse. Assim ficaram ali algum tempo detidos. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite. Isso mesmo. E cada sonho com a sua interpretação. E quando José foi pela manhã, viu que eles estavam perturbados, semblante totalmente mudado e triste. E José perguntou para eles: por que vocês estão com um semblante tão triste? E aí eles disseram: tivemos um sonho e não há quem os interprete. Mas José lhe disse: as interpretações não pertencem a Deus? Peço que me contes o sonho. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José, dizendo: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Tendo a videira brotado, suas flores saíam, os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Então peguei as uvas, espremi na taça de faraó, cujas mãos, e entreguei a ele a taça. Então lhe disse José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te elevará à posição e te restaurará o cargo. E servirás a taça na mão dele, conforme costumava fazer quando eras copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim a Faraó, e tira-me desse cárcere, porque na verdade fui roubado na terra dos hebreus, e aqui também nada eu fiz para que me pusessem nesta prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação do sonho do outro era boa, disse para José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de pães brancos sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícia de todas as qualidades, feito pelos padeiros e que era apreciada pelo faraó. As aves e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. 3 cestos, 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó irá cortar a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Terrível, não é, essa interpretação? Pois bem, aconteceu que no terceiro dia, que era aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados. E no meio do seu subordinado, restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro e este voltou a servir a taça na mão de Faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, porém, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, que foi restaurado na sua posição, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E aqui a gente sabe, pode todos esquecerem de você, mas Deus nunca se esquecerá de você. Tenha sempre essa certeza. Pois bem, passado 2 anos inteiros,
O faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, então subiram do rio 7 vacas bonitas e gordas que foram pastar no meio dos juncos. Então delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras. Pararam junto das vacas gordas que estavam pastando ali na beira do Nilo. Então as vacas magras e feias devoraram as vacas bonitas e gordas. E aí Faraó acordou, voltou a dormir e sonhou outro sonho. 7 vacas cheias, 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas, miúdas, feias, queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas e feias devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E o faraó acordou. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado. Por isso, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Faraó contou-lhes o sonho, mas não havia quem os interpretasse para ele. Então, o copeiro-chefe falou a Faraó: Lembro-me hoje das minhas faltas. Quando o Faraó estava muito indignado com seu subordinado e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada um um sonho e cada um a sua interpretação. Um rapaz hebreu, chefe da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou para nós, cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, isso mesmo, e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou as roupas e se apresentou a Faraó. E Faraó disse a José: Tive sonho, um sonho, e não há quem o interprete, porém ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Olha que coisa linda, não é? José nos mostra que tudo que há em mim bendiga ao nome de Deus. A minha vida é para adorá-lo. Então tudo na minha vida deve apontar para ele e exaltar o nome dele. Olha o que José faz aqui. Pois bem, então Faraó disse a José: Em meu sonho eu estava em pé na beira do Nilo. Então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas e foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram 7 vacas fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. Depois de a terem comido, não se podia reconhecer que houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era feio como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste 7 espigas cheias e boas, e depois dela brotaram espigas murchas, miúdas, queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve quem as interpretassem para mim. Então José lhe disse: O sonho do faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois dela são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. E isto é o que disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito.
Depois desses virão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra de Faraó, e a fome consumirá a terra. Esta fartura na terra não será lembrada por causa da fome que se seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, que o Faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria, e o ponha sobre a terra do Egito. E Faraó deve fazer assim: nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos frutos e dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte todo o mantimento destes bons anos que virão e estoque trigo sobre a supervisão de Faraó, para mantimento na cidade e o armazene. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que coisa extraordinária aqui. José não só da interpretação do sonho, mas também traz a solução para aquilo que foi mostrado por Deus a Faraó. Extraordinário, não é? Pois bem, esse conselho foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os subordinados. Então, Faraó perguntou ao subordinado: poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo o que ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. É, este aqui é o nosso versículo de hoje, que vamos compartilhar lá no shot, trazendo um plus a mais na nossa leitura bíblica. Então, depois de assistir esse aqui, não esqueça de ver a reflexão lá no nosso versículo diário, aqui no YouTube mesmo, viu? E comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior do que tu. E Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou da mão o seu anel de selar e colocou na mão de José, e vestiu de traje de linho fino, e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua segunda carruagem e conclamaram diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó colocou sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e por mulher a Senate, filha de Portífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi percorrer a terra do Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu muito, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzido na terra do Egito e o armazenou na cidade. E armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim José estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque não se podia mais contar. Olha só, né? E antes que chegasse os anos de fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu o nome de Asenate, filha de Portífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o sofrer e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição.
quantos ensinos nós temos com a vida de José. Primeiro, a circunstância não faz morrer os sonhos, as circunstâncias não te rouba a presença de Deus, as circunstâncias não limita a bênção de Deus sobre ti. Então, vamos parar de dar desculpa, vamos olhar para Cristo, prosseguindo para o alvo da soberana vocação. A palavra Paulo fala a respeito disso. Pois bem, vamos erguer a nossa cabeça, vamos estar junto a Deus. Nele temos tudo o que precisamos para prosseguir aqui nesta terra e ser bem-sucedido na nossa jornada. Olhe só, com 30 anos, José já era governador do Egito. Pense só, para um homem que foi vendido pelos seus irmãos. Isso é meditação para mais de metro, não é? Pois bem, vamos continuar. Então se acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a José por comida. Então José disse a todos os egípcios: ide a José, Faraó, disse aos egípcios: ide a José, trazei o que ele vos disser, fazei o que ele vos disser, de modo que, estando com fome sobre toda a terra, abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar a José, porque a fome prevalecia em toda a terra. Olha só, Então você já sabe que império se tornou o Egito, graças aqui, à vida de José. Capítulo 42, que é o nosso último capítulo de hoje, Sabendo Jacó que havia trigo no Egito, Jacó, Israel, pai de José, recebeu a notícia que tinha comida no Egito. Ele disse aos seus filhos: por que estáis olhando um para com os outros? Prosseguiu: tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá e o comprai para nós, a fim de que sobrevivamos e não morramos. Então os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com os seus irmãos, pois disse: por que não lhe suceda algum desastre, Ou seja, Jacó teve 2 filhos da sua amada Raquel. José, que pensava ele estar morto, e Benjamim, e ela morre no parto de Benjamim. Então era muito precioso. Benjamim era o último filho, Então possivelmente, era bem mais novo que os seus irmãos. Então Jacó temia pela segurança dele e não permitiu que ele fosse na caravana lá para o Egito. Assim os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra. E, chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Vendo seus irmãos, José os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e disse-lhe: de onde vindes? E eles respondeu: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então, por quê, José estava muito mudado, Ele era um menininho, quando tudo aconteceu, Um rapazinho. Aqui não, aqui ele já era um homem experiente. E outra coisa, ele estava vestido como alguém caracterizado ali na terra do Egito, Nunca eles imaginavam, O governador do Egito, o homem mais poderoso abaixo de Faraó. Pois bem. E aí José vai dizer para eles: sois espiões e vieste ver a terra,
se ela está vulnerável? E eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens corretos e os teus servos não são espiões. Mas ele respondeu: Não, viestes ver a terra e é vulnerável. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe. Mas José reafirmou: Como vos disse, sois espiões, sereis posto à prova pela vida do Faraó. Não saireis daqui a menos que o vosso irmão mais novo venha para cá. Enviai um de vós para trazer vosso irmão. Os outros ficarão presos, a fim de que a vossa palavra seja comprovada. Eu Se falais a verdade, senão pela vida do Faraó sois espiões. E colocou junto à prisão por 3 dias. Ao terceiro dia, José lhes disse: Eu temo a Deus. Fazei isto e tereis vida. Se sois homens corretos, fique um dos irmãos preso no lugar da vossa prisão, e vós outros, porém, ide levai trigo para a fome das vossas casas, e trazei o irmão mais novo. Assim serão verificadas as palavras e não morrereis. E assim eles fizeram. Então desceram uns aos outros, e na verdade nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não quisemos atender. Por isso que esta angústia está vindo sobre nós. Então, olha só, no meio de toda essa prisão, eles se lembraram do que eles fizeram a José. E aí viram aquela ocasião como um castigo de Deus sobre eles. E Rubem lhe respondeu: Não vos dizais eu, não pequei contra o menino. Ou seja, né, quando Rubem voltou, eles já tinham vendido José. Mas não quiseste me ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendiam, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Olha a cena aqui, né? Então, ou seja, eles falavam entre eles, né? E José ouvia tudo. E com isso, eles confessaram o que eles haviam feito a José. E eles tinham a consciência de que o que estavam vivendo era consequência do que haviam feito. Depois, né, voltou até eles e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles, então amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que lhe enchesse de trigo as bagagens e os restituísse a cada um a prata na bagagem e lhe desse provisão para o caminho. E assim foi feito. Assim eles carregaram de trigo seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu a bagagem para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu a prata que estava na boca da bagagem e disse aos seus irmãos: Minha prata foi devolvida, está aqui na bagagem. Então o coração deles desfaleceu. Tremendo, viraram um para os outros, dizendo: O que é isso que Deus fez conosco? Depois disso, chegaram ao pai Jacó, na terra de Canaã, e contaram tudo o que havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou-nos asperadamente e tratou-nos como espião da terra. Mas nós lhe dissemos que somos homens corretos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filho do mesmo pai, um já não existe, o mais novo está aqui com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos um homem, o Senhor da terra: Assim sabereis que sois homem correto. Deixai comigo um dos vossos irmãos, tomai o trigo para a fome das vossas casas e parti. E trazei o irmão mais novo, assim sabereis que não sois espiões, mas homem correto. Então vos entregarei o vosso irmão.
e podereis fazer negócios na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram a bagagem, a bolsa de prata de cada um estava nas suas bagagens. Quando eles e o seu pai viram a bolsa com a prata, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: Estão tirando meus filhos. José já não existe, Simeão não voltou, e quereis levar Benjamim? Todas essas coisas caíram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai: Se eu não o trouxer de volta a ti, mata os meus 2 filhos e deixai-o em minhas mãos. Eu o trarei de volta a ti. Eles, porém, disseram: Meu filho não descerá convosco, pois o seu irmão já está morto, e só ele restou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, fareis meus cabelos brancos descerem com tristeza ao túmulo. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. E como é bom aprendermos da Tua palavra, sabermos que Tu és Deus poderoso, sabermos que o Senhor cuida de nós, saber que vale a pena confiar em Ti e que a Tua bênção independe da circunstância. Queremos sim estar todos os dias próximo de Ti, porque da Tua bênção não abrimos mão. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.